Boa noite. Boa noite a todos, pessoal do Portal Mi, que acompanha a gente. Vamos ver se tá ok, tudo bem. Pessoal que vai entrando, por favor, me diz se o áudio tá ok, se vocês estão conseguindo me ouvir, se estão conseguindo me ver e me ouvir bem. Como é que tá? Ok? Só me deem um ok do áudio, por favor. E daí a gente vai ajustando aqui. Sejam bem-vindos, convidem os amigos. Hoje vamos falar sobre as consequências do estresse emocional. Eu sou Carla Amaral Barros, psicóloga e coordenadora do Projeto Sakura. E nós estamos aqui a cada 15 dias, sempre às 8h30 da noite, no Portal Mi, nas quintas-feiras, para bater um papo com vocês, falando sempre de assuntos sobre a nossa saúde mental, sobre o nosso autocuidado, sobre a nossa qualidade de vida, ok? Ai, Sandra, obrigada. A Sandra disse que tá tudo ok, o som tá ok, então tá certo, vamos lá. Pessoal, é tão comum nós ouvirmos falar sobre estresse e as consequências do estresse, e muitas pessoas, quando procuram a gente no Projeto Sakura, comentam, é porque parece que para o médico japonês tudo é estresse, tudo significa que é estresse, tem que relaxar, tem que descansar e tal. E aí, meio que a gente corre o risco de banalizar este problema de saúde pública. Por que um problema de saúde pública? Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem uma estimativa mundial que 90% da população mundial é acometido em algum momento por estresse, né? E esse estresse pode sim desencadear muitos problemas e dificuldades emocionais graves. Claro que nós sabemos que ele pode desencadear problemas físicos também, problemas muito graves, neurológicos, cardiológicos, respiratórios, enfim. Mas também problemas emocionais. Hoje a gente vai focar muito mais nesses problemas emocionais. Quando eu converso com vocês aqui, eu costumo dar uma visão bem ampla do assunto que eu estou abordando e procuro mostrar também que para um diagnóstico bem feito, para que a gente chegue a um diagnóstico adequado de algum tipo de dificuldade, de transtornos ou doenças, nós precisamos ter uma visão contextualizada. O que é essa visão contextualizada? É a visão do todo, é a visão de tudo que faz parte da vida daquela pessoa. Os seus hábitos de trabalho, os seus hábitos de descanso, seu lazer, hábitos alimentares, a sua rotina. Nós somos um ser complexo, nós temos várias áreas da nossa vida e a junção de todas essas áreas vão ajudar para que a gente tenha uma vida mais saudável, com mais qualidade, ou dificultar para que a nossa vida seja menos saudável. Então, por isso que eu faço questão sempre de frisar que um diagnóstico bem feito, ele é um diagnóstico mais amplo, tá? Se a gente chega num médico ou chega num psicólogo e aborda apenas um aspecto da nossa vida, a gente está passando uma visão parcial do que está acontecendo com a gente, tá legal? A Márcia tá dando boa noite, um beijo grande para vocês. Pessoal entrando, tem gente aí que fazia tempo que eu não via nas lives, tem gente nova também, todos bem-vindos. Já quero deixar o convite para vocês irem lá para a página do Projeto Sakura, conhecer melhor o nosso trabalho. Temos publicações no site toda semana com a nossa equipe. Vai lá, participa, compartilha e compartilha esse vídeo aqui do Portal Mi, parceiraço nosso no Projeto Sakura. Tá legal? Leonardo, boa noite. Quanto tempo, hein, Leonardo? Tudo bem? Seja bem-vindo. Todos sejam muito bem-vindos. Bem, então,
já que o estresse está tão presente na nossa vida, como então nós podemos identificar algumas emoções que são sinais de estresse? Como nós podemos identificar isso na nossa rotina, no nosso comportamento, no nosso jeito de lidar com as situações do nosso dia a dia? É sobre isso que a gente vai falar agora. Tá? Tem alguns sinais, muitas vezes quando as pessoas nos procuram, elas chegam e falam assim, quando nós perguntamos, há quanto tempo você tem sentido isso? Faz quanto tempo que você percebe que esse tipo de sentimento começou a aparecer? Ou esse tipo de reação começou a aparecer? E aí então a pessoa vai perceber, muitas vezes só aí a pessoa vai parar para pensar e para identificar quando começaram esses sinais. Então, acima de tudo está a prevenção. Isso que vocês estão fazendo agora, assistindo esse vídeo aqui, fazendo comentários, ou fazendo perguntas, ou compartilhando com alguém, isto é prevenção. Esse é um dos maiores objetivos que nós do Projeto Sakura atuamos, levamos informação para a nossa comunidade, que é para prevenir o aparecimento de transtornos ou de doenças, ok? Então, a Sônia aí dando boa noite, a Viviane Sakamoto dando boa noite, um beijo grande para todos vocês. Muitos ameis, eu espero vocês lá na nossa página, hein? Curtindo, compartilhando e aqui também. Bom, esses sinais são emoções que passam a fazer parte da nossa vida com mais regularidade, com mais frequência. Não é aquilo, o mês passado eu tive um acesso de raiva no trabalho e xinguei e depois não aconteceu mais. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma rotina. Poxa vida, nos últimos meses eu tenho percebido que eu estou mais intolerante, estou mais irritado, e isso vem aumentando ao longo do tempo. Teve semana de eu largar tudo e ir embora para casa. Aí são sinais para a gente ficar mais atento ao que está acontecendo com a gente. Tá legal? Então é disso que a gente está falando agora. Nós não estamos falando de episódios isolados, esporádicos, porque isso é do dia a dia, não quer dizer que nós estamos doentes por conta disso. Então, irritação, a irritabilidade, e uma irritabilidade que muitas vezes é difícil controlar. Então, pode vir impulsividade junto, pode vir uma agressividade verbal junto, ou até de jogar algumas coisas, isso pode acontecer. Sentimento de insegurança, de não se bastar, de que algo ruim vai acontecer. Um sentimento ansioso, a pessoa começa a ter muita ansiedade, ter angústia, aquele aperto no peito, aquela sensação de que vai acontecer algo que não é bom, né? Ou que nada que você faça ou nenhum lugar que você esteja está bom o suficiente. Uma tensão constante. A tensão, ela pode ser muscular, muitas vezes ela acaba aparecendo no nosso corpo, né? Mas uma tensão no nosso comportamento também. Isso de ficar na expectativa de algo que vai acontecer, uma rigidez nas respostas que a gente vai dar, uma rispidez. E isso também é fruto dessa tensão constante. Alterações no sono. O que acontece em relação ao estresse? Normalmente, quando é desencadeado pelo estresse e não tem junto outro tipo de transtorno ou dificuldade emocional, a maior dificuldade é para a pessoa iniciar o sono. Então, é uma característica mais presente nas situações de estresse, num comportamento estressado. Alteração de memória e concentração, né? Isso é muito comum e nós precisamos reconhecer esses sinais. A gente vai falar na live de hoje como prevenir, o que a gente pode estar fazendo para amenizar isso, para prevenir também
o aparecimento ou a permanência de um estado estressante maior. A falta de vontade, coisas que a gente gosta de fazer ou gostava de fazer, que tinha ânimo para fazer, deixa de ter. O desânimo. Guardar mágoas. Alguém aqui guarda mágoas? Guardar mágoas é estressante. Guardar rancor, aquilo que não foi resolvido, ou aquilo que foi resolvido, mas aqui dentro ainda está pegando, ainda está doendo, ainda está machucando. Isso é veneno para a nossa saúde mental, para a nossa vida, e também é uma situação geradora de estresse. Pessoal que está participando, que está ouvindo, podem fazer perguntas, comentários, complementar, ok? Tá. Se sentir inferior, complexo de inferioridade, ou se sentir menos que as outras pessoas, isso também é bastante estressante. Tá? E tudo isso que eu tô falando, gente, pode vir ao longo dos anos. Às vezes a gente recebe pessoas aqui pro atendimento e quando a gente pergunta, tá, o que motivou você a procurar um atendimento psicológico? Ou o que você está buscando, qual é o seu objetivo? A pessoa começa a contar coisas de 30 anos atrás, de 15 anos atrás, de mágoas, de tristezas, de situações que não foram resolvidas, né? E o quanto isso ficou ali machucando, cutucando, entristecendo e, acima de tudo, adoecendo, né? A Viviane Sakamoto perguntando como a mágoa e o ranço afetam no estresse. Eu acho que eu acabei de iniciar aí a resposta dessa tua pergunta. Que a permanência disso na nossa vida é como se tudo que a gente vivesse não fosse bom o suficiente para apagar aquela memória ruim que nós trazemos. É como se, mesmo que a pessoa faça tudo que ela pode, ainda guarda aquela tristeza, aquele inconformismo com aquela situação. E tudo que você vai vivendo vai te lembrando aquela situação triste ou aquela situação que te magoou, que te gerou algum desconforto. Isso ao longo dos anos vai causando tanto desconforto, tantos desprazeres que vai adoecendo a gente. Vai causando estresse, vai causando uma desarmonia no nosso comportamento, no nosso ambiente familiar ou no nosso ambiente de trabalho. E isso vai trazendo doenças emocionais e podem trazer doenças físicas também. Bem, falando agora sobre os efeitos psicológicos do estresse. Então, quando a gente percebe que nós estamos apresentando esses sinais, né, muitas vezes a gente percebe isso quando a gente já tem sintomas, quando nós já apresentamos alguns comportamentos ou alguns sinais que nós não estamos bem emocionalmente. Aí a gente vai perceber, poxa vida, mas há 5 anos atrás, teve uma vez no meu trabalho que eu tive esse tipo de reação. Ou há 8 anos, quando eu passei pelo meu divórcio, eu vivi tal situação e desde então, nunca mais eu consegui me comportar. Aí a gente vai fazendo as conexões. Tardiamente, né? Aí a gente já não trabalha tanto com a prevenção, a gente trabalha mais com o tratamento, né? Aí a importância de vocês estarem buscando um profissional da psicologia, que é o profissional habilitado e capacitado para fazer essas junções, pegar todas essas pontas soltas na sua história de vida, todas as suas áreas de vida e ver o que é que aconteceu com você. E fazer os encaminhamentos, caso seja necessário, encaminhar para um médico, para um psiquiatra, fazer algum outro tipo de encaminhamento para o tratamento e também para a prevenção, para que não piore o que você está passando. Tá?
Então, entre tudo isso que eu estou falando, quais os efeitos psicológicos do estresse? Quando eu falo efeito psicológico, eu não pretendo aqui esgotar, a gente vai dar alguns exemplos, os mais relevantes, os que aparecem mais, mas tem muitos outros, tá? Ansiedade generalizada. Nós já tivemos live aqui no portal sobre ansiedade generalizada ou sobre outros quadros de ansiedade também. O que é a ansiedade, gente? A ansiedade é uma sensação, um sentimento que nós temos, que é normal e que existe como um alarme. É um alerta que a gente recebe para nos ajudar a perceber situações de risco, situações de perigo. Mas em alguns momentos ou em algumas etapas da nossa vida, essa ansiedade ela fica descompassada e ela vai ficando mais forte, cada vez mais forte, e nós vamos perdendo o controle dela. Chega a afetar o nosso trabalho, a nossa vida pessoal. Tem pessoas que têm sensação de morte em crises de ansiedade. Tem pessoas que têm sensações de taquicardia, de falta de ar, de tremor, de tontura, e são ocasionados pela ansiedade, ok? A ansiedade é um dos quadros mais frequentes que a gente recebe no tratamento psicológico ou no tratamento psiquiátrico, tá bem? A Rose aqui, a Viviane agradeceu a resposta. A Rose Nakayama. Essa semana eu comecei a sentir tontura, perda de sono, ânsia, chegou até a formigar as pontas dos dedos e o corpo trêmulo. Parecia estar gelando tudo. Eu fiquei sem força nenhuma na mão, sem coordenação nenhuma. Fui no médico e ele falou que pode ser labirintite. Sobre o sono, falou que pode ser estresse. Rose, olha só, que bom que você foi no médico, porque quando eu comecei a ler, eu já ia indicar realmente que você precisa ir ao médico. Primeira coisa, gente, nós precisamos descartar qualquer suspeita ou indício de estarmos tendo algo físico, tá? Porque o emocional é tão importante quanto o físico, mas nós não podemos fazer um tratamento ou supor que é tudo emocional e se está tendo alguma questão física. E se você tiver com uma pressão alta, com algo assim, tá? O labirinto, a questão da labirintite, ela também pode ser desencadeada por estresse, tá? Eu mesma sofri por anos, olha, acho que faz uns 3 anos que eu não tenho crise de labirintite. Mas eu sofri por anos quando eu morava no Brasil, depois quando eu vim aqui para o Japão. Todo ano, tipo novembro, dezembro, eu tinha crise de labirintite. Já era minha amiga companheira. E era por estresse. E eram crises muito fortes. Então, quando eu tinha crise, eu tinha que parar tudo, tomar medicação, fazer uns 2, 3 dias de repouso absoluto, tipo de ficar de cama, para depois voltar a trabalhar. Depois eu fui aprendendo a reconhecer os sinais e comecei a prevenir e não tive mais crise de labirintite desencadeado por estresse. Mas então a própria labirintite, Rose, pode ter sido desencadeada por estresse. Vale mais a pena você fazer exames mais precisos, mais minuciosos e acompanhar a tua rotina, perceber as sensações que você vai tendo. Se você tiver necessidade, nos procure, um psicólogo vai poder ajudar você nessa percepção também, tá? Pode ser indício de estresse, sim, a questão do sono também. Na psicoterapia, no atendimento psicológico, né, na terapia com o psicólogo, é tudo a mesma coisa, o mesmo tipo de tratamento, muda o nome, mas é a mesma coisa. Você vai trabalhar com o seu psicólogo as origens disso e trabalhar formas de controle disso, de aprender a lidar com essas sensações para que elas deixem de acontecer. Tá legal? Muito bom, obrigada por ter compartilhado com a gente.
A Sandra colocou: a ansiedade é ruim demais. E respondendo a Rose: eu já senti tudo isso e tive síndrome do pânico. É terrível a sensação de morte. Sandra, realmente é uma sensação que tudo vai acabar, né? As pessoas chegam até a gente assustadíssimas e vão até os hospitais acreditando que realmente está acontecendo algo físico. E isso não, a gente não deve desprezar, não deve menosprezar. A Rose, ele disse que se com o remédio não adiantar, irá fazer tomografia. Rose, como eu falei, eu acho que vale a pena você continuar o acompanhamento médico, mas a psicoterapia pode ajudar bastante você no controle disso, na diminuição dos sintomas e até cessar mesmo. O Leonardo Nagano: doutora, depois da resposta, poderia me falar como lidar com pressão e responsabilidades extremas em relação a ter que cuidar de várias pessoas? Estou esgotado mentalmente. Leonardo, você não passou nada mais preciso, então eu vou dar uma resposta um pouco mais genérica, tá legal? Lidar com pressão e responsabilidades extremas tem acima de tudo a ver com você, a ver com a pessoa que vai lidar com isso, com os limites que você coloca, como é a sua autoexigência em relação a você e em relação ao outro. Sobre a questão de cuidar de várias pessoas, eu não sei se você está falando de familiares, se você trabalha em algum trabalho que cuida de outras pessoas, mas realmente isso esgota mentalmente, você está certo? E pode trazer quadros graves de adoecimento, tanto mental quanto físico. Então, se você passa por esse tipo de situação, é importante você rever qual é a sua postura, qual é o seu grau de exigência consigo e com os outros e como você lida com o cuidado. O quanto você cuida do outro e o quanto você cuida de si. Um dos trabalhos que eu mais aprendi no Brasil foi sobre cuidar do cuidador. Que muitas vezes a pessoa que cuida, ela não olha para ela, ou ela não para se dar conta que ela também tem limites. E que o fato de ter alguém precisando dela não significa que ela precisa se doar 100% a ponto de se esgotar. Então é preciso aprender a colocar esses limites para que você tenha uma relação mais saudável com as pessoas e com o seu trabalho. Claro que no atendimento psicoterápico, no acompanhamento psicológico, o psicólogo vai aprofundar essas questões com você, dentro da tua história de vida, dentro do seu jeito de lidar com o mundo, dentro do seu jeito de sentir todas essas situações que você está vivendo. Eu espero ter podido ajudar, Leonardo. A Sônia Nomia: preocupação, ansiedade, problemas de sono, dor de cabeça constante. Sônia, você leu aqui minha folha? Você leu aqui o que está escrito? Né? São todos itens que caracterizam situações de estresse, efeitos psicológicos do estresse. E aproveitando então o comentário da Sônia, o próximo item, o Leonardo está dizendo aqui: obrigada, vou marcar consulta com a doutora Kênia novamente. Marca mesmo, manda mensagem pra gente amanhã e aí já marca um horário com a Kênia, né? Vamos continuar no autocuidado, já que você cuida de tantos, cuidar de você também. Ter alguém que cuide de você, né, Leonardo? Vou esperar, tá bom? O teu contato. Então vamos falar das preocupações exageradas. Preocupações exageradas, elas são maiores do que realmente são. É quando a gente coloca uma proporção tão grande naqueles problemas que nós temos, ou transformamos preocupações em grandes problemas. Qual é a questão do exagero nas preocupações? É que são preocupações que nos aprisionam. Como assim, Carla, essas preocupações nos aprisionam? Essas preocupações, elas vão tomando conta da nossa cabeça
e dos nossos pensamentos. E quanto mais a gente pensa, menos solução a gente encontra e mais preocupado a gente fica. Aí a gente pensa o quê? Pensa em volta? Não, a gente só pensa dentro. A gente só pensa focado naquela situação. Eu quero dar um exemplo, fazer uma brincadeira aqui com vocês. Eu acho que eu já até fiz isso em outra live. Gente, são tantas lives, são mais de 3 anos de live. Então eu não vou lembrar aqui se eu fiz ou não. Mas qual é a ideia? Quando você tem uma preocupação ou um pensamento que não sai da sua cabeça, ó, todo mundo precisa pensar aqui. Quando você tem uma preocupação ou um pensamento que não sai da sua cabeça, a gente precisa ampliar o nosso campo de visão. Ampliar o nosso contexto, ampliar aquela situação que a gente está vivendo. Então, vamos ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. A gente vai fazer aqui um funil, um canudo. Tá vendo? Um canudo, tá? Pega um papel e enrola. E aí, a gente vai olhar o problema. Tá legal? Estão vendo ali a logo do Projeto Sakura, lindíssima? A nossa flor. Então, eu vou escolher e eu vou usar esse canudo, esse cone, para olhar a flor da logo do Sakura. Tá legal? E aí, eu vou olhar por aqui. Então, eu tô olhando aqui na tela que eu tô falando com vocês. Ah, tá. Então, quando eu olho assim, eu consigo enxergar quase a flor inteira. Eu consigo ver as pétalas, o miolo, consigo ver as setas, mas eu preciso mexer o canudo. Eu não consigo enxergar ela inteira. Eu preciso mexer o canudo para poder ver as outras partes. Porque olha o tamanho do buraquinho, estão vendo? Olha o tamanho do buraquinho. Tá. E como é que a gente amplia a visão? Como é que a gente olha uma situação de problema na nossa vida com mais amplitude? A gente olha virando canudo. A gente olha pela parte menor para a parte mais ampla. Então, eu vou olhar a mesma flor que eu olhei antes, eu vou olhar agora com o canudo invertido. Vamos lá? Uau! Gente, sabe o que eu tô vendo? Eu tô vendo o banner, eu tô vendo a parte de baixo, eu tô vendo o meu braço até o cotovelo. Eu tô conseguindo ler o que o Leonardo Nagano escreveu. Gostei da última frase, me fez sorrir, muito obrigada. Tô vendo o lustre, quantas pessoas estão ao vivo. É isso que a gente precisa aprender a fazer com o nosso problema. Ampliar a nossa visão. Ah, a Carla fala pensando que é fácil. Ah, vamos ampliar a nossa visão. Não é fácil não, é exercício. Isto é exercitar como nós percebemos o nosso mundo, como nós enxergamos o nosso mundo, o que nós vemos do nosso mundo, do que a gente está vivendo e do que a gente está sentindo. Então, quando você tem um problema, você se lembra que você precisa ampliar a sua visão. O que tem em volta do seu problema? O que está em volta da sua dificuldade? Tem os teus filhos? Tem a sua família? Tem o seu desejo de mudança? Tem os seus amigos do trabalho, que antes trabalhavam no setor com você, mas agora estão no outro? A gente começa a ver que tem situações em volta da gente que podem até colaborar para que a gente supere aquele momento difícil que a gente está vivendo. Então, isso é ampliar a visão e isso ameniza as preocupações. Ok? Deixa eu ver se teve mais alguém que escreveu aqui. A Cíntia escreveu: doutora, como posso lidar com a ansiedade? Como controlar? Cíntia, na verdade, a ansiedade, eu não vou poder me aprofundar nessa resposta hoje, mas tem várias formas de controle e de ajuda para a ansiedade. Várias delas eu vou estar falando aqui também, que são muito semelhantes com a questão do controle e da diminuição do estresse.
mas possuem recursos, inclusive na psicologia, no tratamento psicológico, com técnicas para que aprenda a desenvolver um maior controle da ansiedade. Mas respiração, yoga, atividade física, relaxamento são atividades que ajudam na diminuição e no controle da ansiedade. A Sandra, depois de todas essas sensações, eu tive depressão. Sim, a Sandra tinha relatado, né, várias situações. Aí o Leonardo falando que gostou da última frase, que fez ele sorrir, muito obrigado. Eu que agradeço a confiança e é de coração, Leonardo. Vou perguntar para as meninas se você entrou em contato. Vou falar com a Fernanda e com a ele. Falou, me avise aí quando o Leonardo Nagano entrar em contato para marcar consulta com a Kênia. A Sônia, aí o Mico dando boa noite. A Sônia falando, realmente é assim mesmo, agradecendo. Ok, eu que agradeço. Então vamos lá, mais um efeito psicológico do estresse, a raiva. Alguém já sentiu raiva aqui? A raiva, ela tem uma certa relação com a mágoa também, que eu falei um pouquinho mais no começo. A raiva, ela causa tanto doenças físicas quanto doenças mentais, doenças emocionais. E o que acontece com a raiva? Ela causa uma aceleração na atividade neurológica e cardiológica, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Tem uma frase muito antiga que diz que sentir raiva de alguém é a mesma coisa que tomar um copo de veneno desejando que a pessoa morra. É mal pra gente. A outra pessoa tá de boa, não tá nem sabendo que tá com a raiva dela, né? Então, a raiva é veneno na nossa vida, no nosso corpo e na nossa mente. Por quê? A gente fica remoendo aqueles pensamentos, aquela sensação, aquele sentimento, e isso vai exigindo do nosso cérebro uma maior atividade. E além de exigir do nosso cérebro uma maior atividade, também a parte do coração, a parte cardiovascular. Então, exige demais. E quando é que a gente para pensar qual é a relação do emocional com o físico? Quantas pessoas procuram a gente e falam, nossa, mas é só falar, vai resolver? E aí fazem 2, 3 sessões e já percebem uma diferença enorme, né? Então, faz diferença aprender a elaborar melhor os seus sentimentos. Aí o Mico, faço terapia com a psicóloga Marina do Projeto Sakura. E o Mico, que legal! A Marina é excelente profissional. A Marina chegou esse ano no projeto. Tá muito legal o trabalho com ela. Ela atende aqui em Guma junto comigo em Oizumi. Né? Então, bem legal. Ela atende online também, não só presencial. Quem quiser agendar um horário, liga lá pra gente, tá bom? A Noêmia Cesária, é sempre bom te ouvir. Ô Noêmia, obrigada pelo carinho, querida, obrigada. Dores de cabeça constantes, como eu brinquei aqui, né, que foi colocado. Essas dores de cabeça que muitas vezes não justificam, tipo, já acorda com dor de cabeça. Então, às vezes já dorme com tensão corporal, com tensão no maxilar, e aí já acorda com dor de cabeça. Queda de cabelo intensa, tem pessoas que chegam a ter alopécia, né? Por níveis elevadíssimos de estresse, baixa produtividade no trabalho e até no ambiente familiar, problemas de pele, tem a pele, as doenças de pele, elas têm uma relação direta com o emocional. Então, se você tem alguma doença de pele, vale muito a pena você fazer uma avaliação também com um psicólogo para verificar no que a gente pode te ajudar. Ok? E diante de tudo isso, o que fazer? Bom, prevenir. Qual é o foco principal da prevenção? Como eu falei no começo, que coincide com o nosso objetivo principal no Projeto Sakura.
por sinal, deixar a dica aqui, pedir para o pessoal do Portal Me, por favor, colocar os nossos links, o nosso telefone, o nosso site, o nosso Facebook e o nosso número de telefone. Bom, a prevenção. A gente previne quando a gente começa a se perceber melhor. A perceber melhor as reações que nós temos, as sensações que nós temos. Opa, mas eu não era assim, agora eu tô briguenta. Eu não era assim, agora eu tô tão desanimada. É um cansaço que por mais que eu durma não passa. Tô tendo essas tonturas que antes eu não tinha. Então, se perceber e se autoconhecer. Como a gente se autoconhece? Lendo livros, participando de momentos como esse hoje aqui, conversando com pessoas, fazendo psicoterapia, fazendo acompanhamento psicológico, cuidando do nosso corpo, fazendo relaxamento. Assim a gente se conhece. Atividade física regular. Algo que você goste, não quer dizer que você precisa ir lá na academia ficar levantando peso, não é isso. Atividade física é algo que te dê prazer, algo que seja legal, que você vai e se desligue e pense somente naquilo. Bom, falei leituras, relaxamento, a própria psicoterapia e o cuidado com os seus pensamentos. Quando eu dei o exemplo, quando eu brinquei com a questão do canudo, é cuidar do que a gente pensa. É mandar embora pensamentos que nos maltratam, que fazem mal. Ah, Carla, mas a receita é fácil assim? A gente manda embora, dá tchau e ele vai? Não. Mas a gente tem também a capacidade de aprender a lidar com isso de maneiras diferentes. De reconhecer, antes de mais nada, as nossas limitações, o que a gente pensa, o que a gente sente, as reações que nós temos, aprender a lidar com isso para transformar. Quem é o maior responsável pelo seu bem-estar? Quem é o maior responsável pela sua saúde mental, pela sua qualidade de vida? É você. Você precisa estar sozinho nessa? Não. Você não precisa estar sozinho nessa. A gente está junto com você. Você pode nos procurar. Você pode assistir os vídeos. Você pode pegar um livro legal e assistir. Vai ter uma hora de folga, um final de semana. Vai num Coen, anda descalço, escuta uma música legal que você gosta, olha as fotos, conversa com aquela amiga que faz tempo que você não fala. Procure coisas que te dão prazer. Insira coisas novas e legais e saudáveis na sua vida. O estresse, ele é combatido dia a dia. O grande vilão não é a rotina. O grande vilão, muitas vezes, é a gente não estar atento ao que a gente está fazendo na nossa rotina. A rotina existe, está aí, é legal, faz parte da vida de todo mundo. Ok? Pessoal, o que eu tinha para contar para vocês hoje era isso, o nosso bate-papo. Eu gostei muito da participação de vocês, gostei muito do número de pessoas acompanhando a nossa live e eu espero vocês lá na página do projeto. Qualquer dúvida que vocês tenham, mensagens, Projeto Sakura Psicologia no Japão. Tem o nosso site www.projetosakura.com.br ou o nosso telefone horário comercial 080 21 11 5055. Um enorme beijo para vocês, um ótimo descanso, cuidem-se muito sempre e contem com a gente. Acompanhe o nosso trabalho e da nossa equipe. Obrigada, beijo grande, até mais.